em João 14, 27. Diz assim: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Quantos gostariam de receber esse presente? Jesus está dizendo assim, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Essa paz que lhes dou, um presente que o mundo não pode te dar. Portanto, não se afligem e nem tenha medo. Lembre-se de que eu lhes disse: vou embora, mas voltarei para vocês. Se meu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior que eu. Eu lhes disse essas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem, vocês creiam. 30. Eu não vou continuar falando muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. Ainda assim, é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai. Cumpro as ordens que o Pai me deu. Levantemos e partamos daqui. Amém? Irmãos, uma coisa mais difícil hoje nos nossos dias é ter uma paz de espírito. Nunca se viu no ano de 2018, eu quero te lembrar, no primeiro culto do ano, onde o pastor Oswaldo pregou, e Deus nos deu algumas diretrizes desse ano, principalmente que o mundo seria marcado de depressão, síndrome de pânico, e no culto em si, uma jovem ficou no banheiro como sinal do que Deus havia falado. Quem lembra disso? Os que estavam no culto, quero refrescar, nós falamos que alguns pastores iam passar por isso. Alguns tiraram a vida, e 2018 foi a índice maior de pastores tirando sua vida. Dia 22 do mês que estamos, o filho de um pastor muito conhecido, com 15 anos, tirou sua vida. A gente percebe que a paz que nós procuramos, o próprio Jesus nos ensina que ela é um presente. Eu sei que alguns de nós, quando estamos esgotados mentalmente, fisicamente, buscamos quebrar um pouco a rotina, ir para uma casa de praia, para uma casa de um sítio, enfim, tirar um período e sair de cena para que nós possamos então retomar as forças, trazer um equilíbrio para aquilo que estamos fazendo e construindo para Deus, principalmente recomeçar um novo ano. E o que vem muitas vezes na nossa mente é, por mais que nós buscamos uma férias, a descansar o corpo, que é bom, 80% faz parte daquilo que eu vou pregar, descansar o corpo, a mente, dar aquela tranquilizada, faz parte de você procurar uma paz de espírito. Diga comigo, quebrar a rotina faz parte daquilo que o nosso Jesus e o Criador nos ensina. Não é à toa que na lei do Senhor ele diz que o sábado é um dia de descanso, de dedicar o coração a Deus e buscar então uma paz de espírito, diferente dos outros dias. 6 dias vocês produzem e no 7º vocês descansem. Os judeus entenderam isso tão bem que nos dias de Jesus, o Senhor Jesus cura os sábados, Ele tira os oprimidos por espírito, Ele cura os enfermos no sábado e Ele diz que Ele é o Senhor do sábado. Em Mateus 11, 28 Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O que Deus quer falar sobre isso? Deus quer nos condicionar a uma ideia de que Ele é o nosso descanso. Jesus nesse texto Ele apresenta isso, e eu quero falar, a paz era muito louvada nos dias onde Jesus fala sobre isso. Porque era muito louvada? Os relacionamentos era a realidade do que comungava as pessoas no relacionamento delas, era a paz. Hilel, por ser um doutor da lei, que tinha uma escola judaica, ele louvava a paz entre os discípulos e as famílias, ministrando a importância de ter a paz mosaica e atribuído um grande valor de tranquilidade e de paz nos relacionamentos. Outra pessoa também que podemos citar é o Império Romano, prometia uma paz e a sua propaganda oficial nas festas, nas comemorações, nas trocas de governo, eles prometiam uma paz sobre Israel, porque subjugava os judeus e geralmente estava em guerra em todo o tempo contra eles. A realidade, a obediência e a submissão de Jesus nesse texto inclui a missão dele ir à cruz e cumprir até a morte, conclamando os seus discípulos a participar desse chamamento. O texto diz que Jesus libera uma paz
que libera uma certeza, uma confiança, onde eles não poderiam ficar mais afligidos e nem com medo. É a paz que Deus vai derramar sobre você hoje. Diga comigo, a paz que vai descer derramada na minha vida hoje, vai arrancar o medo e a aflição. Ele diz, lembra que eu vou embora. Jesus está falando sobre partir. Se você ler no 25, ele fala que deixaria o Espírito Santo, que guiaria eles à verdade, mas eu quero frisar aqui a importância de termos uma paz de espírito dada por Deus. Ele diz que o mundo dá uma paz, mas ela é aparente. Ela é como o Império Romano e como o Dr. Hillel, como eu disse, um judeu, um mestre da lei, desejava e ministrava sobre isso. Jesus está dizendo que não é essa paz que é ministrada pelos homens, mas é a paz produzida e gerada pelo Espírito. A realidade do texto é que ele começa a dizer, vou embora, mas voltarei para vós. Tem uma promessa. Jesus foi, mas ele vai voltar. E ele começa a dizer, não tenha medo, não se aflija. Por quê? Olha o que diz o texto. Ele diz, se seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Jesus não estava dizendo uma classificação de que o Pai era mais poderoso. Ele estava dizendo que estava se colocando na autoridade do Pai, para cumprir a missão de qual foi designada a ele. O texto vai dizer que Jesus recebe essa então incumbência, 29, e disse as coisas antes que aconteçam, e quando acontecer vocês creiam. No que, pastor? Irmãos, existe uma citação aqui agora, que eu e você devemos prestar atenção. Por exemplo, ele diz que o príncipe desse mundo vem aí, e ele não tem autoridade sobre mim. A realidade é, por mais que buscamos um lugar de refúgio para o corpo, para a alma e para a mente, que é bom, a única pessoa que pode produzir uma paz plena é o Espírito Santo. Podemos então, por exemplo, as pessoas pensam que buscar um sucesso vai produzir uma satisfação plena na vida delas, e quando elas alcançam o sucesso, ela vê que aquilo que ela buscou foi realmente correr para trás do vento. Aquele que deseja casar e quando se casa, e quando tira Deus de cena, ele percebe que o casamento não completou ele. Aquele que busca então um sucesso ministerial ou um crescimento nessa área, ele percebe que quanto mais ele cresce, mais insatisfeito ele se torna, porque a satisfação plena está em Cristo. E ele diz, o mundo dá isso para vocês, mas eu dou uma paz que vai completar vocês. Quem deseja isso? Então não é o que Deus faz por mim, é quem Ele é para mim. O texto é claro, que Jesus fala assim, então, seu amor por mim é real, vocês deveriam estar satisfeitos, felizes. A satisfação vem do Espírito em nós. Ele diz, eu digo isso para que quando aconteça, vocês verão e crerão. Diga comigo, sempre há um alerta de Deus, para que eu veja como Cristo falava e cumpria. Por exemplo, nós enxergamos a submissão de Jesus em Hebreus, no capítulo 5, 7. Durante seus dias da vida na terra, Jesus ofereceu as orações, súplicas, em alta voz com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverência e submissão. 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E diz a palavra, uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte eterna de salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Cristo está dizendo o seguinte, não coloque a esperança de vocês naquilo que é passageiro. Não acredite naquilo que é aparente, mas acredite no que está dentro de vós, o reino de Deus. Ele começa a dar uma certeza, e você percebe que o escritor de Hebreus diz, por mais que Jesus era o Filho de Deus, ele orou, ele suplicou com lágrimas, ele passou tentações, é exatamente isso, pedindo para que o Pai pudesse livrar ele daquela hora. No Getsemane vemos isso, e o Pai não livrou. Por quê? Porque quando Deus nos dá uma missão, Ele espera que eu e você venhamos cumprir aquilo que Ele nos deu. E eu quero declarar que você vai cumprir o que o Pai te deu. Levanta a sua mão. Você vai chegar 2019, cumprir tudo aquilo que o Pai designou para a sua vida. Toda trava na sua vida sai hoje, toda aparência vai embora, e a certeza dessa paz que te preenche estará na sua vida. Eu profetizo isso. Amém, querido? Vamos um pouco mais. Quem está entendendo o que Deus está falando, diga amém. Então Jesus, ele se submete a um sofrimento, obedecendo ao Pai, ou seja, ele não buscou um lugar de saciação a não ser em Deus. O texto ainda diz, percebe aqui no versículo de número 9 de Hebreus 5, ele diz, foi aperfeiçoado e tornou-se fonte eterna de salvação para os que lhe obedecem. Ele diz assim comigo, Jesus
se tornou uma referência de alguém que foi submisso ao Pai, mesmo no sofrimento, e aprendeu a obedecer ao Pai, mediante o que passou. Irmão, eu não sei o que aperta no seu calo, ou apertou esse ano, mas eu quero acreditar que a obediência não é um sentimento, apenas que eu tenho que ver o meu coração quebrantado para obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. A obediência é um princípio de bênção para você. Mesmo que doa, continue a obedecer aquilo que Deus te falou, porque é isso que vai cumprir na sua vida. Às vezes a gente tem que dimensionar um pouquinho do que a gente está vendo. Nunca se viu nos nossos olhos tanta corrupção, as pessoas buscando esse lugar de paz, sim ou não? As pessoas buscando esse lugar de tranquilidade, sim ou não? E muitas das vezes o que tem sobrado para elas é a parte B do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que andando um pouco mais no texto, nós conseguimos enxergar uma coisa: ainda que eu ande pelo vale, não, a gente só quer o refrigério a minha alma. A gente deseja o lugar das águas tranquilas, mas vai haver momento na nossa vida que nós temos que passar pelo vale da sombra da morte. Nós vamos ter que aprender a viver as duas vidas: a vida que vai passar dificuldade e a vida que vai trazer refrigério. Deus não tem somente uma vida toda hora de saciação. Vai ter períodos na nossa vida que iremos passar, que o Senhor permite para forjar a nossa fé, para que a nossa fé não seja abalada, mas confie naquilo que Ele falou. Sabe por quê, querido? Ele diz: olha, vocês vão ter aflições, vocês estão com medo do que pode acontecer. O texto ainda diz, voltamos para aqui um pouquinho mais para João 14, acompanhando comigo o verso 30. Eu não vou continuar falando muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Diga comigo: o príncipe desse mundo está chegando. Antes de abordar sobre o príncipe desse mundo, o Pai nos dá totalmente condições de cumprir o propósito que nos deu. O Pai quer que nós vamos permanecer na obediência da sua palavra e sermos submissos a essa palavra, a acreditar no que Ele falou. Por exemplo, quando Ele comissiona os seus discípulos, em Lucas 10, versículo 4, Ele diz: não leve bolsa, não leve dinheiro, não leve roupa, não leve sandália. Quem está me ouvindo, diga amém. Jesus comissiona os discípulos a depender exclusivamente dEle. Jesus começa a chamar os discípulos dizendo: olha, agora vocês estão sendo enviados por mim, então toda a garantia do caminho em provisão sou eu que vou dar para vocês. Por quê? Preste atenção. Lucas 10:5, vou ler: não leve dinheiro algum, não leve bolsa e nem viagem, nem par de sandália extras, não se detenha para cumprimentar ninguém pelo caminho. No 5 ele declara: assim, quando entrares numa casa, dizei primeiro: a paz seja nesta casa. 6, se morar ali um filho da paz, a vossa bênção da paz repousará sobre ele. Caso não haja, ela voltará para vós. O texto fala de uma certeza, que não precisamos de ter nada, precisamos ter essa paz. E Jesus classifica em Lucas capítulo 10:5 que ela é uma bênção. Só de eu e você temos a paz de Jesus no nosso coração, já é o suficiente para continuarmos fiel a Ele. Essa paz que é uma bênção de Deus para nós, que o mundo tenta buscar e tenta nos comprar, tirando do foco que é Ele, só Ele pode proporcionar para os seus discípulos uma paz que preencha a alma. E Ele diz: quando você entra numa casa, então aquilo que você carrega é transferível. Aquilo que eu carrego, diga comigo, é transferível. Então quando eu chego numa casa, eu declaro: a paz seja nessa casa. Ou seja, vocês vão ser enviados para entrar em lares destruídos, lares de pessoas sem esperança, lares de pessoas que é profético agora, quer pegar, pega, e lares de pessoas sem esperança, e lares depressivos, e aquilo que vocês carregam vai se tornar um ambiente diferente, porque vocês são aqueles que mudam o ambiente por aquilo que eu já entreguei na vida de vocês. Jesus começa a dimensionar que aquilo que você carrega é mais importante do que o que está do lado de fora. O que nos deveria ter uma convicção da fé não é aquilo que Deus prometeu, mas aquilo que Ele já fez na nossa vida. Ele começa a dizer que essa paz condiciona a realidade de servir a Ele. E Ele diz: se houver um filho da paz na casa que você liberou, então essa paz repousa sobre quem está ali. Não havendo, ela volta para vocês. É como se Deus estivesse excluindo. Mas se você ler o contexto do versículo, ele diz: preguem, come a mesa,
Se aquela pessoa não é filha na fé, não é filha da paz, a obrigação nossa é pregar e liberar aquilo que carregamos para a vida delas. Ou seja, aquilo que eu carrego não pode parar em mim. Aquilo que eu carrego tem que ser liberado sobre a vida das pessoas. Ninguém consegue viver a vida inteira debaixo de luta. Ninguém consegue viver a vida inteira debaixo de confronto e de guerra, sim ou não? Eclesiastes 3:8 diz que há tempo de guerra, mas também há tempo de semear a paz. Não existe uma guerra constantemente. Eu acredito que você já assistiu o filme onde o exército que usou da estratégia e da visão mais forte do que o outro exército, você percebe que aquele que perde levanta uma bandeira branca, para apaziguar ou para não ser morto pelo exército estratégico. Presta atenção nisso aqui. Jesus está tentando falar sobre uma estratégia que ele estava deixando com os seus discípulos, e que o diabo, que é o príncipe desse mundo, não poderia ouvir a estratégia do exército dele. O que eu quero dizer? O príncipe desse mundo que está vindo aqui, Jesus ele diz: não posso falar mais convosco. Diga comigo, Jesus retém informações, porque o príncipe deste mundo estava se achegando. Agora presta atenção. O príncipe deste mundo faz uma referência a Satanás. A palavra príncipe no grego, arjon, que significa governante, líder, tanto natural como sobrenatural, governante oficial, menor servindo como juiz, autoridade, membro de um conselho. A ideia aqui que Jesus está falando é exatamente que a gente encontra o próprio Jesus sendo tentado por diabo. Em Mateus capítulo 8, versículo 4, versículo 8 diz: tornou-se o diabo levando agora para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o resplendor. 9, e propondo Jesus: tudo isso te darei, prostrando me adorarás. O diabo cobra uma adoração de Cristo, mas oferece ele o governo deste mundo. Agora eu pergunto, por que Jesus não refutou dizendo que o mundo era dele e não do diabo? Ele estava dizendo que a influência do mundo, que já és do maligno, que 1 João aponta, Jesus estava dizendo que a influência de Satanás já estava sobre os líderes desse governo. Quem me ouve? Então o príncipe desse citado, ele está dizendo que é Satanás. Presta atenção um pouco mais. Já em Mateus no capítulo 9, versículo 34, quando Jesus expulsa um demônio de um menino mudo, e ele volta a falar e o povo fica maravilhado, no verso 34, olha o que os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Ou seja, o príncipe desse mundo, a influência dele está no mundo para tirar a paz, para levar a tentação, para distrair os discípulos daquilo que Jesus falou. Quem me ouve? Jesus está dizendo: eu tenho mais do que falar para vocês, mas agora não é o momento, porque o que eu tenho que dar estratégia para vocês, o príncipe desse mundo não pode ouvir, porque ele não tem influência e autoridade sobre mim. Eu tenho autoridade sobre vocês. Preste atenção, gente. João 12:31 ainda diz: chegou a hora que este mundo será julgado, agora o príncipe desse mundo será expulso. 32, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Diga comigo, Jesus está se despedindo, e ele diz: olha, quando eu morrer, eu vou atrair muitas pessoas com a minha morte. A mortificação, a submissão à palavra vai mortificar você para cumprir o propósito de Deus. E isso vai atrair as pessoas para perto daquilo que nós chamamos de cruz. Jesus estava dizendo o modo de qual ele deveria morrer, mas o príncipe desse mundo, ele tenta nos tirar desse propósito, ele tenta nos tirar a visão, ele nos tenta para tirar a palavra de obediência, ele tenta tirar no nosso foco que é Cristo. Mas nessa noite eu quero declarar que aquilo que Jesus compartilhou com você esse ano todo vai se cumprir em 2019 para a sua vida. Aquilo que muitas vezes foi inseguro, mas nessa noite eu quero dizer para você que ele vai te trazer uma certeza de fé, ele vai te trazer uma paz que vai governar as guerras da sua vida. Ele vai trazer uma plena paz produzida e gerada pelo Espírito em você. E o diabo não terá autoridade para influenciar o seu chamado. O diabo não terá autoridade para influenciar o seu casamento. O diabo não terá autoridade para influenciar a visão que Deus te deu. É bela, é gostosa, é maravilhosa. É de Deus essa paz que vai vir sobre a tua vida. Oh, arala subi da garachandara.
O propósito de Satanás é nos desviar daquilo que Deus falou, porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre. A minha palavra não voltará vazia. Ou seja, quando eu desobedeço a palavra, eu desvio do que Deus falou. Então quem governa minhas emoções é a circunstância, é o meu achismo, a minha carne. A realidade é que o que Jesus falou é para que eu e você venha a viver uma vida cheia do propósito de Deus para nós. Diga comigo: longe da desobediência, longe da insubmissão da voz do Espírito. Quem tem aquilo que Deus falou, verdadeiramente o Espírito vai guiar a verdade da palavra. O Espírito da verdade vos guiará aquilo que eu falei. Então ser insubmisso à voz da palavra é ser insubmisso à voz do Espírito. E é uma presa fácil, porque em Efésios 1:2 diz: nos quais andeis no passado, pecados que tínhamos, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando naqueles que vivem na desobediência. Irmão, o propósito do diabo é pegar você em algum momento de fraqueza e fazer com que você não ouça aquilo que Deus falou antes com você. E pegando você na desobediência, ele tem controle e influência sobre a tua vida. Esse é o propósito, desviar você. A diferença é que a Bíblia aponta o príncipe deste mundo. Diga comigo: o príncipe deste mundo. Mas Deus também permitiu um príncipe da paz. Jesus tem uma referência para nós como aquele que traz a paz. A paz não está naquilo que pode nos dar, mas sim em quem Ele é. Por isso, Isaías 9:6: pois um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Só que o texto continua, 7: seu governo e a sua paz jamais terá fim. Aí ele vem dizendo: reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso acontecer. Ele veio, ele foi, mas ele vai voltar. Ele veio, ele foi, e ele disse: eu vou voltar. Isso é o que Deus nos prometeu. Diga comigo: uma paz que jamais acaba. Fala alto: uma paz que jamais acaba. Muitas pessoas não têm o segredo de Isaías 53:5. Isaías 53:5 diz, presta atenção: mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e quebra da lei, transgressões, foi esmagado por conta da nossa iniquidade. O castigo que nos proporcionou a paz caiu sobre ele, e mediante as suas feridas nós somos curados. Levanta a sua mão. Deus vai te dar uma paz porque Ele sofreu. Ele vai te dar uma paz porque Ele te perdoou. Ele vai te dar uma paz porque Ele foi humilhado, e agora você pode receber essa paz. Jesus foi moído, esmagado pelo nosso pecado, ferido, e o castigo que Ele levou não foi nós. A salvação começa nele e termina nele. Não é mérito para que nenhum homem se gloria, é dom de Deus, é graça de Deus. Você é salvo pela graça, o favor dele na cruz. Quando as pessoas não descobrem o sacrifício de Jesus, elas não terão paz naquilo que pode o mundo dar para ela. Aparentemente ela sorri, mas tem uma tristeza que carrega. Aparentemente ela dança, mas está sofrendo na alma. O mundo não tem essa revelação, igreja. Você tem. Cristo morreu para liberar essa paz sobre a sua vida. Um exemplo: a bênção da paz. Diga mais alto: bênção da paz. Quem quer? Recebe aí. Salmo 29:11: o Senhor dará força ao seu povo. Pega força. O Senhor dá ao seu povo uma bênção da paz. Ter uma paz em espírito é uma bênção. Jesus não precisa me dar presente, Ele já me deu. Jesus não precisa me dar carro, eu já tenho a paz suficiente. O carro é consequência da minha vivência com Ele. A casa é uma consequência de eu viver nele. A roupa é uma consequência de eu viver nele. Ninguém está ouvindo, Léo? Ah, meu irmão, quando você descobrir que Ele é a sua saciação plena, nunca mais você vai buscar a mão. Você vai se derramar, porque você sabe o seu lugar. O seu lugar é como adoradora, como adorador, submisso à palavra. O que Deus falou vai cumprir. O que Ele designou não vai voltar vazia. E eu quero liberar essa paz.
paz, que vai trazer equilíbrio para os seus negócios, que vai trazer equilíbrio para o seu casamento, que vai trazer a paternidade de Deus. Ei, o espírito perturbado, Deus está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor dos exércitos. Ele vai acalmar a sua alma hoje. Ele vai acalmar a sua alma. Quem recebe, diga amém. Ele diz isso, irmão. João 6,33: lhes farei tudo isso para tenhar paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflição, mas animai-vos, pois eu venci o mundo. A influência de Satanás era grande sobre o mundo naqueles dias, e hoje também é. Jesus fala: o príncipe desse mundo está chegando, ele não tem direito nada e pode sobre mim. Ainda assim é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai, cumpro as ordenanças que o Pai me falou. Quando você cumpre o que Deus falou, a primeira coisa que é instalada no seu espírito é uma paz. Por isso que Paulo diz: Deus não é Deus de confusão, mas Ele é o Deus de paz. Geralmente é a paz que vai gerenciar suas emoções para que você tome uma decisão correta no espírito. Matthew Henry, ele tem uma frase dizendo assim: que paz podem ter aqueles que não estão em paz com Deus? Como é que a pessoa vai ter paz se ela não tem paz com o Criador? Ele diz que é impossível alguém ter paz se não estiver em paz com Deus. Ele só falou o que Jó 22:21 falou. Percebe? Escute. Sendo assim, faze pazes com Deus, sujeite a Ele, e a prosperidade te alcançará. Quantas vezes Deus prosperou você e você se desviou? Quantas vezes Deus entregou bênção e se tornou maldição, porque o tempo que Deus te deu como favor, você não foi grato o suficiente ao ponto de falar: não é isso que eu estou buscando, mas eu aceito se o Senhor quer me dar, porque eu quero o Senhor, eu te amo, e a prova que eu te amo, eu sou satisfeito em fazer mais nada. Eu sou grato por quem você é. Meu Redentor, Ele vive. Por isso que você tem as coisas. As coisas não podem ter o nosso coração, querido. Estou indo para o final. Quando Deus vê o nosso coração, diga comigo assim: não, isso é profundo. Diga assim: o diabo, o príncipe desse mundo, quer dividir o meu coração que é do rei. Ananias e Safira, enchendo Satanás o teu coração para mentir com o Espírito Santo, caiu morto. Elimas, lá em Atos capítulo de número 10, se eu não me engano, ele diz: o diabo influenciou o seu coração, enchendo de malignidade. Todas as vezes que você abre uma brecha para falar os planos que Deus tem para a sua vida com pessoas erradas, o diabo escuta e tem o poder de frustrar você. Olha para cá. A partir de hoje, o que Deus falou, fique quieto, porque quando Deus liberar na sua vida, vai dar certeza, vai acontecer, e por si só vai falar. Aquilo que Deus liberou na sua vida vai se falar mais alto do que aquilo que você precisa. Diga comigo: aquilo que Deus está falando é mais poderoso do que aquilo que eu acho que eu preciso. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. O diabo compete com o seu coração. Competiu com o dele. Te darei todo o poder desse mundo, toda a riqueza e resplendor de glória, se dobrar uma só vez diante de mim. Muitos têm cedido isso. Muitos não têm tido discernimento disso. Se eu não busco uma paz que só Cristo pode dar, então vou querer uma paz aparente, e não é essa paz que Deus quer te dar. Por exemplo, Romanos 5:1 diz: portanto, havendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé, e a esta graça no qual agora estamos firmados, nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Cristo é a paz que você precisa. Tudo que o jovem precisa é da água da vida. Um jovem de 15 anos, irmão. Pastores que têm convicções de pregar o evangelho e ser acometido de depressão, tiraram a sua própria vida porque a dor da alma é muito grande. E a minha ideia não é esboçar tanto isso, mas eu quero declarar uma frase que o Espírito me deu. Qual, pastor? A paz é o equilíbrio entre a ansiedade e a confiança, que nos levará a uma vida espiritual longânima.
Escute, a paz te dará o equilíbrio entre a ansiedade e a confiança, para que você tenha uma vida espiritual longânima. A palavra longânima diga assim: conformado, corajoso, generoso e confiante. A paz, ela dá o equilíbrio, porque por nós sermos seres humanos, lá em Mateus 6 ele diz: o Pai Celestial sabe de que vós precisais. Não andeis ansiosos pelo comer e nem pelo vestir. Ou seja, se o Pai sabe, é eu que não sei. Se Ele sabe, Ele quer trazer a certeza de que Ele está com você. Mesmo que falte roupa, mesmo que falte comida, não vai faltar a paz do refrigério sobre o seu coração e a sua alma. Filipenses 4:6 está dizendo, Paulo: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração, súplica, ações de graça. 7, a paz de Deus, que ultrapassa teu entendimento, guardará o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Diga assim: a paz, ela guarda. Olhando para o lado de fora da sua vida, era para você ter feito muita besteira, era para a gente ter tomado muitas direções complicadas e erradas. Mas por que não? Porque em alguns momentos Jesus te tranquilizou com paz, guardou suas emoções, guardou os seus pensamentos, que ultrapassam o seu entendimento. É como se você dissesse assim: olhando para o lado de fora está um turbilhão, mas aqui dentro tem águas tranquilas sendo acalmado pelo meu Senhor. Levanta a sua mão. Pode estar muitas das vezes você olhando, não tomou a direção errada não. Deus te trouxe para esse lugar, e Ele vai acalmar a tempestade que você carrega do lado de dentro. A tua alma é de Deus, Ele está derramando paz. Quem recebe, abre a tua boca, receba esse refrigério de novo. Você foi chamado para cumprir o propósito de Deus na terra. Oh meu Deus, abre a tua boca aí, meu irmão. Isaías 26:3: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Em quem você tem confiado? Você tem confiado na força do seu braço? Você tem confiado nos seus méritos, nas suas habilidades, ou na paz do que Deus te oferece? Jesus está dizendo algo para nós, irmão. A paz é o equilíbrio entre a fé e a razão. O mundo anda na razão, você anda por fé e não por vista. Presta atenção, Colossenses 3,15 diz: seja a paz de Cristo juiz de vossos corações. Você não é juiz para julgar ninguém, é a paz, e Cristo juiz vai julgar a causa da forma dele e não sua. A paz é o nosso juiz, irmão. Tendo em vista que foste convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. A gratidão vai produzir um espírito de equilíbrio. Quando eu tenho paz de Cristo, eu consigo governar aquilo que está do lado de fora. A tranquilidade que você busca está em Jesus. Termino os últimos textos. Diga comigo: a paz de Deus só pode ser estabelecida pela verdade em nossas vidas. Por medo de ferir, por medo de falar a verdade, nós mantemos um relacionamento aparente, com medo de ofender o outro pela uma verdade que carregamos, o Evangelho. Quantas vezes esse ano você se escondeu como 007 no seu trabalho? Quantas vezes esse ano você deixou de pregar para o seu familiar? Mas 2019 não, Deus vai te apresentar. Deus vai mostrar que você é muito melhor do que o mundo. Ah, meu irmão, eu profetizo crentes equilibrados, cheios do Espírito, maduros nas decisões, que compra e paga, que fala na cara que não gostou, e mais se arrepende e muda de vida. Chega de termos como chacota pelo mundo. Chega das pessoas olhar para nós e falar: vocês são um bando de desequilibrado. Não, eu não aceito. Se temos o Espírito Santo, temos que estabelecer os nossos relacionamentos pela verdade. Doa quem doer, goste quem gostar. É pela verdade que a paz é estabelecida. Não adianta, irmãos,
mantemos um relacionamento aparente com medo de ofender as pessoas. Pelo contrário, falamos a verdade de Jesus, e elas, porque só assim cumprirá o propósito que carregamos. Por isso que Jesus fala: vou deixar uma paz como garantia para vocês, um presente. Quem quer esse presente? Ele vai estar todo dia. Essa paz vai estar com você todo dia. O Espírito está na tua vida, ele recebe. Eu profetizo uma mentalidade do Espírito, uma mentalidade da palavra. Salmo 119, 105 diz: quem ama a minha lei desfruta da paz. Então pega, se você amar a palavra, a voz do Espírito, você vai desfrutar 2019 de muita paz, e nada vos fará tropeçar. Nada. Salmo está falando sobre isso. Jesus falou assim: olha, se vocês olharem para mim, e esse presente por si só não permitirá vocês desviar do que eu falei, dará certeza. Romanos 8,6 diz: a mentalidade da carne é morta. Você não tem que ter uma mentalidade igual a do mundo. A mentalidade do Espírito é vida e é paz. A mentalidade do Espírito, ela vem pela palavra. A fé não vem pelo ler a palavra, vem pelo ouvir a palavra. Você não pode viver uma vida fora da presença do Espírito. Eu quero profetizar que a sua fome vai aumentar, a sua súplica vai aumentar, a sua oração vai ser apaixonante. O Abba está aqui nessa noite. Eu profetizo: você vai voltar a ouvir a voz do teu Pai. Você vai voltar a ter essa paz que governa, que controla, que decide por você. Aleluia. Adore o Senhor. Martinho Lutero tem uma frase, termino: a paz só é possível, mas a verdade a qualquer preço. A paz sim, possível, mas a verdade a qualquer preço. Os nossos relacionamentos têm que ser feitos e baseados na verdade. Foi isso que aconteceu, é isso que precisa fazer, e é isso que precisa ser resolvido. Quem me ouve? Deus está falando com você? Então recebe um presente aí. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar. O refrigério do Senhor não está na cocaína, não está na cerveja, não está na prostituição, não está na não está na fofoca. Eu libero uma igreja apaixonante para 2019, uma igreja que vai levar essa paz para quem está aflito. Ei, o Senhor te ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos, para soltar as amarras de quem está preso, para tocar aquele que está afligido. Se prepara, a paz de Cristo governará tua mente, teu coração e as tuas decisões. 2019, recebe essa palavra na última quinta desse ano. Faz barulho, igreja, e recebe. Há um presente, há um presente, há um presente, há uma certeza, há uma graça. O Espírito governa, o Espírito controla, o Espírito de amor, poder e equilíbrio, Ele está aqui nessa noite. Deus me chamou, Deus chamou você para liberar essa paz. Que perturbação, meu irmão, do inferno, meu irmão. Que inquietação do diabo na tua alma, você não está percebendo? Sem essa paz você vai tomar decisões erradas. É briga todo dia, é discussão todo dia. Nunca faz o que Deus falou. É a rebeldia pela palavra. Obedeça a palavra e você vai prosperar. Romanos 14:17, termino. O reino de Deus não diz a respeito ao que comemos e bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é paz, então recebe.